A paz do Senhor. Você está no nosso canal Tanque. Se inscreva, já compartilha, ative o sininho, que em breve vai ter muita coisa boa vindo por aí. Nós iremos preparar aí um curso de escatologia e você não pode perder. Eu tenho uma palavra de Deus para o nosso tempo nessa noite. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali Jesus e a sua mãe. Irmãos, esta palavra é uma palavra muito comentada, e se trata de um casamento. E este casamento não é um casamento que a gente estamos acostumados a ver. É um casamento judeu. Então o autor, João, que gosta muito de falar da essência de Jesus, porque Jesus é Deus. E como Deus, ele irá vir arrebatar a sua igreja. E ele gosta muito destes tipos de narrativas, porque nós vamos encontrar dentro do seu livro a forma que ele vê Cristo. E para ele, Cristo é Deus. É por isso que ele começa o texto dizendo que o Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus e era Deus. E no capítulo de número 2, é exatamente isso que acontece. João, ele narra as bodas, o casamento, o milagre que Jesus havia realizado. Então o autor, ele começa que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. A primeira coisa a saber é que, diferente do nosso calendário, o calendário judeu, ele é contado. Um exemplo. Terceiro dia aqui, para eles, para nós é terça-feira, porque o primeiro dia é o domingo. E lá naquela época, a festa ela durava de 7 a 14 dias. Então, ou seja, eles curtiam muito a festa. E para a gente entender alguns fatos dentro deste contexto, a gente precisa entender que Natanael, primeiramente, ele é de Caná da Galileia. E quem o apresenta é Filipe. Então isso vai explicar o porquê que o vinho acaba. E é uma explicação muito lógica. Uma vez que Natanael sabe que Jesus era o Messias, o que é que ele faz? Ele corre na frente, anuncia para os seus que ele tinha achado o Messias e que o servia. Você imagine uma festa que estava programada para receber uma quantidade de pessoas depois desta novidade chegando aos seus ouvidos. Você imagina como é que ficou a festa? Foi exatamente isso que aconteceu, que você acabou de imaginar agora. A festa estava programada talvez para 20 mil pessoas, deu 40. Então o vinho que estava programado para sustentar 20 mil pessoas não deu nem para o cheiro. No terceiro dia acaba, e você vê que esse vinho acaba quando Jesus chega. Quando exatamente Jesus chega, Maria fala: o vinho acabou. Oh, aleluia, glória seja dado a Jesus. E isso aqui me enche de alegria, porque no ambiente que Jesus chega, não tem como beber de outro vinho senão daquele que ele dá. É por isso que acaba. Todo recurso humano, quando Jesus chega, tem que acabar. Oh, aleluia. Ele não disse para Mateus: sai da alfadega. O que era a alfadega? Era o recurso que Mateus tinha para sobreviver. Quando ele chama Mateus dizendo: larga tudo, vem,
Ele disse: agora eu sou o seu recurso. Então, quando Jesus chega, todo recurso humano tem que se acabar, para que ele seja a sua fonte de sustento, ou seja, o vinho acabou no terceiro dia. Aí Jesus ele vai até falar algumas coisas, vai dizer o seguinte: mulher, não é chegado o meu tempo. O que é que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer algumas coisas que são muito importante. A primeira é que ele tinha acabado de chegar e não tinha bebido nada, ninguém tinha o servido. Mas a mãe, e outra coisa, ele diz que não é chegado o tempo dele, né? Aí alguns dizem que Maria deu incentivo para Jesus, mas isso era mentira. Jesus estava dizendo exatamente que não era chegado o tempo dele de morrer, né? Que o tempo dele não tinha chegado, o tempo dele ser crucificado. Então ele estava pronto para servir a humanidade do jeito que ele veio para fazer. Então ele serviu a humanidade. Então ele disse: mudado o meu tempo, ou seja, estou pronto para trabalhar. Só que quando nós olhamos essa passagem dentro do seu contexto, existem algumas coisas que vai me chamar a atenção, e isso eu só vou receber se eu estudar a palavra de Deus. O casamento, eles na verdade começavam no domingo e eles se casavam na quarta-feira. Por que eles se casavam na quarta-feira? Porque na quinta-feira o sinédrio que julgavam essa causa, ele abria, e havendo qualquer tipo de violação entre o noivo e a noiva, eles poderiam se separar imediatamente e o noivo ficaria livre para casar com outra. Então, entendendo isto, o casamento judaico era formado através de aliança. O pretendente ia até o pai da noiva, pedia ao pai da noiva para se casar com ela, e se fosse conveniente, eles formavam uma aliança, e esta aliança vinha de dotes. O noivo teria que pagar para adquirir a noiva. Então este foi o preço que Jesus pagou: sangue, para comprar a noiva. Este foi o dote requerido: preço de sangue, cruz e morte. Então, uma vez que o noivo tinha combinado de pagar o dote, a noiva tinha que se manter íntegra, virgem, para se casar com o seu pretendente. E quando se estava nesta festa, na quarta-feira, eles se relacionavam para consumar o casamento. Era colocado um lençol branco sobre a cama, em cima da cama um lençol bem branco, e eles se deitavam e consumavam ali. E este lençol era o registro, era a testemunha de que a noiva manteve-se casta, virgem. E este lençol era colocado para fora, em testemunha da noiva. E este lençol falava, uma vez que estava com sangue nele, dizendo: ela se manteve fiel. Irmãos, nós vivemos um evangelho, sabe, que ninguém abre mão de nada, não renuncia-se nada. Nós vivemos um evangelho que tudo pode. Antes de encontrar aquilo que é certo, você caiu 300.000 vezes com a errada. E às vezes até conta esse tipo de testemunho para outros, para que outros possam entender que é esta forma que Deus trabalha, mas não é. Você vê que a noiva tinha que se manter casta, virgem. E se ela não se mantesse virgem, o sinédrio abria na quinta-feira. E na quinta-feira ela iria simplesmente ficar, já ia entrar no divórcio, já ia ser uma mulher divorciada. Então isso aqui é muito preocupante, porque olha o tempo que Deus está nos dando para endireitarmos as nossas veredas, para viver uma vida íntegra diante dele.
para buscarmos a sua presença, nos consagrando, renunciando tudo aquilo que o diabo tem colocado na nossa frente. Mas muitos não têm aguentado. Muitos têm se prostituído, se vendido, largado Jesus por lentilhas. Mas eu quero dizer uma coisa: a quarta-feira está chegando. E quarta-feira é dia de revelação. É o dia onde Deus irá expor se você foi fiel a Ele ou não. Oh, glória! Irmãos, isso é interessante, porque a Bíblia diz que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, irmãos. A Bíblia diz mais, que eles irão dizer assim: no teu nome expulsamos o demônio. E ele vai dizer: mas na quinta-feira eu quero o divórcio. Eles vão dizer: em teu nome ganhamos alma, mas ele vai dizer: mas na quinta-feira eu quero o divórcio. No teu nome nós pregamos, mas ele vai dizer: mas na quinta-feira eu quero o divórcio, porque não adianta ganhar o mundo e perder a sua própria vida. Então Jesus está dizendo: quinta-feira é dia aonde o sinédrio abre e aonde o divórcio pode acontecer se manter-se infiel. Então eu quero te trazer uma novidade. Ainda dá tempo. Larga tudo o que você está vivendo. Larga as drogas, o crime, o assalto, a prostituição. Larga tudo que tem simplesmente entristecido o Espírito Santo, porque dá tempo. O noivo está dando tempo para você entrar nos eixos, porque ele não tem prazer na sua morte, ele tem prazer na sua vida, e ele quer te dar vida e vida em abundância. Se preserve, igreja. Se preserve. Estão pregando o Evangelho, aonde estão dizendo que Deus é na vida daqueles que têm, que Deus é na vida daqueles que só conquistam, que Deus não é na vida daqueles que estão passando por momentos difíceis, vivendo anos de luta. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não está interessado no teu carro, no teu dízimo alto, não. Jesus não está interessado na tua casa. Oh, calabrandarassúria. Jesus não está interessado em nada disso. Jesus está interessado na obediência. Ele disse: eu quero obediência e não sacrifício. Então não importa o que você tenha nem adquira, se você não é obediente ao Senhor. Ele está dizendo: eu estou te dando tempo, porque quarta-feira é dia de revelação e quinta-feira é dia de sinédrio. Ele está dizendo: se você for infiel a mim, me negar, eu te negarei diante do meu Pai. Oh, aleluia! A Bíblia não diz que ele é advogado? Então, se você negar o advogado agora, oh, aleluia, no dia da sua vinda ele será juiz e ele irá simplesmente te negligenciar diante do seu Pai. Então larga tudo que você está vivendo. Você já não ganhou nada nessa vida, só foi infeliz tomando as atitudes que você escolheu para a sua vida. Não insista mais. Se volte para Jesus. Busque a sua presença. Não se perca com os amantes. Jesus é casamento. Ele disse assim, ó: eu tô indo, hein? Mas eu tô indo para preparar lugar. Se eu for preparar lugar, eu voltarei para buscar a minha igreja. Jesus está voltando, irmãos. Não fique simplesmente pensativo de que ele tarda em voltar, não. Ele não irá chegar adiantado nem atrasado. Ele vai voltar no tempo certo, na hora certa, no momento certo. O que você não pode deixar é de acreditar que ele está voltando.
Ele está voltando. Una os seus filhos dentro dos lares. Não permita que o culto termine. Oh, aleluia. O culto tem que rolar todo dia. Não tem culto na tua igreja, mas tem culto na tua casa. Não tem palavra na tua igreja hoje porque não tem culto nela, mas na tua casa tem Bíblia, tem oração, tem jejum. O culto não pode terminar. Você tem que permanecer-se vigilante, porque quarta-feira é dia de revelação. Você imagina, irmãos? Imagina, diante de todo mundo. Não é isso que ele disse no Apocalipse 3 para a igreja de Sardes? Tu tem voz tu tem nome que está vivo, mas está morto. O que é isso, irmão? Ele disse assim: olha, se você não se consertar, eu virei como um ladrão, hein? Virei a ti como um ladrão, vai ter divórcio. Porque a gente pensa que pelo simples fato de Jesus ser muito bom, é que ele irá tolerar qualquer um lá em cima. É que ele irá abrir as portas para qualquer um que decidiu viver uma vida sem renúncia aqui embaixo. Oh, aleluia. Lençol limpo se relacionando com Jesus significa quebra de aliança. Oh, aleluia. A quem ele descer e não vê os sangues nos lençóis ou nos umbrais das suas portas, ele simplesmente irá pedir divórcio, porque para casar com ele tem que pagar um preço, e este preço é a renúncia do mundo. A inimizade de Deus simplesmente é a paixão do mundo. Oh, aleluia. Quando você se torna amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Não existe dois senhores. Ou você vai aborrecer um e amar a outro. É você quem decide. Se você quer Jesus, levante a tua mão aí agora e diga comigo: Pai, eu entristeci o seu espírito, mas eu não quero, Pai, de maneira alguma ficar sem o Senhor. Me aceita de volta no teu aprisco. Me aceita de volta na tua presença. Me enche do teu espírito. Faça como o filho pródigo. Oh, aleluia. Reconheça as suas fraquezas neste exato momento e entenda que na casa do Pai até os trabalhadores têm abundância de pão. Oh, glória a Jesus. Eu deixo essa palavra com você nessa noite. Que Deus possa te abençoar, engrandecer o nome dele na tua vida. Que a presença dele possa te fortalecer e o nome dele ser exaltado. A paz do Senhor Jesus.